São mais de 30 bilhões em investimentos mapeados para o Espírito Santo. No mês de julho, foi confirmada a chegada da GWM, montadora chinesa, que vai se instalar em Aracruz. Sobre esse assunto, conversamos com Patrícia Gouveia, diretora-presidente da Nova ES, a Agência de Atração de Investimentos do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. No início do ano, a agência passou a se chamar oficialmente Nova ES, né? E além da mudança visual, o que essa nova marca trouxe na prática em termos de cultura de negócios para o nosso estado? É verdade, a agência nasceu com o nome de InvestES, que é o nome de um incentivo fiscal muito Sim. importante no estado. Então, o que a gente percebia era uma confusão, as pessoas não sabiam o que era a agência, o que era sobre o incentivo fiscal. Então, entendemos que era importante criar um novo, e foi um novo nome, e foi uma oportunidade também de desenvolver essa marca. E mais do que uma mudança de nome, a gente buscou criar uma identidade visual que transmitisse atributos que a agência também quer apresentar, que é agilidade, profissionalismo, modernidade. Então, essa mudança veio também para atender essa demanda. E no modo de trabalhar, não teve mudança, Uhum. foi uma questão mesmo da gente ter um nome que não se confundisse com incentivo, mas desde o começo a gente trabalha para poder atrair e acelerar a atração de investimentos para o Espírito Santo. O PIB do Espírito Santo cresceu 5% só no primeiro trimestre, né? Uhum. A expectativa é encerrar o ano como no ano passado, acima da média nacional, né? Sim, sim. Eh, Também é o estado que mais investe, né? Com investimento de 20% do orçamento. Tem solidez fiscal, é nota A no CAPAG. Uhum. Isso facilita o trabalho Isso da Nova ES? isso é exatamente a composição de fatores diferenciais que tornam o Espírito Santo único. Quando você olha sob a ótica do investidor, um fator muito importante para ele é a segurança e a previsibilidade. Então, quando você mostra, né, que o estado ele tem 14 anos com a nota A no CAPAG, sendo que os últimos 2 anos foi a nota A+, né, que quando foi criado esse indicador. É um estado que tem uma dívida líquida negativa e uma constância, né, em termos jurídicos e fiscais, isso tudo para quem vai investir muito e fazer investimento de longo prazo, é Uhum. muito importante. E quando você vê um estado que investiu 20% da receita líquida, sendo que a média do Brasil é menos da metade, é 9, Uhum. então é um estado que tem capacidade de investir. Então, tudo isso, essa composição, ela é um diferencial importante e a gente ouve isso das empresas que a gente Esse conversa. esse investimento que o estado faz, né, esses 20%, significa que o município vai ter ali uma escola, vai ter uma unidade de saúde? São vários investimentos, mas a gente tem visto muito também na parte de rodovia, de Sim, infraestrutura, infraestrutura. Uhum. que isso fortalece os setores onde o Espírito Santo tem diferencial competitivo. Então, claro, né, os investimentos eles estão em várias áreas, 20% é muito mais do que os estados, na média, investem, né? Então isso é Sim. muito importante. A questão da burocracia, não só no Espírito Santo, mas do Uhum, país, né, sim. é uma das questões que os investidores reclamam, né, porque aí tem a questão do processo de licenciamento, Uhum, alvarás. sim. eh, a Nova tem um modelo de atendimento centralizado. Me É. explica como é que funciona esse modelo e de que Uhum. forma isso, contribui para a atração desses investimentos? Tá. De fato, existem leis e regulamentação, né, e o que acontece é que o investidor, quando ele chega num lugar, né, num estado, ele precisa falar com muitas instâncias, tem que falar com a Secretaria da Fazenda, do Desenvolvimento, do Meio Uhum. Ambiente, tem que falar com várias, instituições. O que a gente faz é centralizar tudo isso. Então,
uma forma que a gente explica aqui é que a gente reduz o atrito da jornada do investidor. Uhum. Então, como que a gente faz isso? Prepara informação estratégica para ele, entende o investimento e o negócio para recomendar qual a melhor localização, qual a melhor composição de incentivos fiscais, encaminha para os setores, né, o que eles precisam fazer. Então, a Nova ela não substitui o trabalho de quem é Uhum. técnico e é o responsável por essas instituições, mas a gente consegue, organizar, fazer a ponte e orientar para que ele consiga ter um acesso mais Mais rápido. rápido, Uhum. e ter o resultado, né, mais rapidamente do processo aí que às vezes realmente é burocrático, né. É, o Espírito Santo já tem mais de 30, gostaria até que você atualizasse o número, mais de 30 bilhões em investimentos Isso, mapeados, né. exato. Mas qual que é o perfil desse investidor, né? Que características o Espírito Santo tem e que Uhum. tipo de empresas ele atrai? Tá. Esse número ele é dinâmico. A gente anunciou recentemente, né, que no nosso pipeline de oportunidades tem um pouco mais de 30 bilhões já. Desses a gente confirmou aí 6 bilhões, né, de Uhum, investimentos que trouxe, e tem diferentes setores e em diferentes níveis de maturidade, né. Então uhum, desses 30, 6 já confirmaram, mas eles estão em níveis diferentes. E quando a gente olha os setores dessas empresas, eles são os setores onde o Espírito Santo tem as suas fortalezas ali. Então, tem a parte de distribuição e logística, de energia, de gás, e indústria, claro, né, e aham, indústria automotiva em especial, com a vinda da GWM também. também abriu muita visibilidade para o estado, nesse setor que está se formando agora. É, porque ela acaba criando toda uma cadeia produtiva Com em com torno dela mesma, com né, certeza. que atrai outras empresas do mesmo Setor, setor. exatamente. Tem alguma meta, ou o Espírito Santo almeja, algum setor específico? Nós temos a missão da Nova é promover o desenvolvimento da economia Uhum, em vários setores e pulverizado pelo Estado. Então, no nosso objetivo, temos vários setores que precisam ser desenvolvidos e que estão alinhados com os planos de longo prazo do uhum, Espírito Santo, né. Então, quando a agência foi criada, foi mais ou menos na época que lançou o ES500, que é um uhum. plano de longo prazo do Espírito Santo. Nós trabalhamos muito alinhado com todos esses direcionamentos do governo e desse plano que foi construído. Quando a gente fala em investimentos, gera expectativa sobre a Uhum, questão do mercado de trabalho. Então eu sim. gostaria que você falasse um pouquinho como é que a Nova, trabalha essas perspectivas, né? Uhum. Nós mapeamos alguns indicadores justamente para poder traduzir como que a agência está contribuindo para o desenvolvimento econômico. Então, além de ver qual é o valor que essas empresas estão investindo, né, como a gente falou há pouco dos 30 Uhum, bilhões, mapeamos também quantas oportunidades de emprego esses investimentos vão gerar, quando estiverem uhum, instalados. uhum. Então, eh o investimento ele vem com essa capacidade de geração de emprego direto e indireto também. Então o número que a gente monitora, na verdade, ele é muito maior, né. A GWM informou no evento dessa semana que aquela planta vai ter entre 9 e 10 mil empregos. Isso é a planta. Agora no entorno, nos outros setores que vão prestar serviço, vão fornecer, é muito mais, na verdade. Porque aí vai desde o restaurante Do até um uniforme, do fabricante de algum tipo transporte. de peça, o Exato, transporte, né? é uma transformação econômica de fato, né, que um empreendimento desse promove. Recentemente foi feita uma parceria com a Findes, Uhum, né, para criar um atalho entre o investimento e a operação. uhum. Então como é que vai ser isso para o empresário? A Findes é uma instituição sólida e muito atuante aqui no Espírito Santo. Então, essa parceria com a Nova, ela complementa, enquanto o nosso papel é atrair Uhum. e confirmar os investimentos, a Findes nos ajuda a entregar a outra parte, né. Então, tem toda a parte de capacitação, de treinamento, então esse papel
eles entendem o perfil e a demanda que está sendo gerada pelos investimentos que a gente está negociando e ajudam a traduzir isso Uhum. na formação. Esse é um exemplo. Eles têm o observatório da indústria, que é uma série de informações muito importantes e Uhum. estratégicas que também são relevantes quando a gente está conversando com o investidor. Ele precisa conhecer também os dados, né, do Estado. Então, tem muitas possibilidades de parceria. Com relação aos fornecedores que você perguntou também, é uma forma da gente organizar. Muitas pessoas, né, como estávamos falando agora, querem fornecer para a GWM, para outros Uhum. empreendimentos, então também é uma forma de centralizar e organizar essa oportunidade. Aí você respondeu o que era a minha próxima pergunta, né, porque com a chegada de uma montadora, né, desse tamanho, né, ela é uma É. gigante chinesa, né, Uhum. eh, a Nova participa mesmo dessa organização da cadeia produtiva ou Sim. e como que isso acontece? Nós temos aqui a chegada da GWM, ele está impulsionando um novo setor na economia. Uhum. Então, depois da confirmação da GWM, outras empresas do mesmo setor começaram a olhar para o Espírito Santo, com olhos diferentes, querendo entender o que que a gente tem de atrativo. E quando a gente fala muito de adensamento de cadeias, esse é o nosso papel também. Então, aqui tem o setor automotivo, mas tem outras indústrias e Uhum. setores que são maduros e mais consolidados, e o que a gente busca é justamente atrair esses elos faltantes para poder complementar, né, e criar mais valor agregado e geração de oportunidades de mais valor. Uhum. Ali em Aracruz é a menina dos olhos, né, nesse momento, né, Uhum. eh, porque já tem anunciado lá o Parque Log, tem a Uhum. GWM, tem o Sim. Portocel, tem investimentos para o Porto da Barra do Riacho, né, Uhum. eh, todas essas características são avaliadas pelo investidor. Sim. Como é que foi? Eu sei que não em negociações não se revelam tudo, Uhum. mas como é que foi esse contato da agência com a montadora para Uhum. conseguir trazer esse investimento para o estado? Nos É. bastidores, né? Sim, existem várias formas quando a gente fala dessas oportunidades que estão no pipeline, algumas nós ficamos sabendo de alguma forma que a indústria ou a empresa está buscando e procuramos ativamente, outras ele vem até a agência porque já é conhecido, esse modelo de agência de investimento estadual já existe em alguns Uhum, estados, então grandes empreendedores e investimentos, eles conhecem e acabam chegando, até nós também. E especificamente da GWM, essa conversa veio muito antes, né, em 2 anos antes, já tinha algum contato do Ricardo numa visita à China, então Ricardo, o Ricardo, nosso governador, né, governador, Ricardo exato. Ferraz. Então, é um processo longo até a tomada de decisão. E quando eles começaram a avaliar, primeiro teve uma avaliação em qual país que eles iam instalar essa fábrica nova, Uhum. e depois que entenderam que o Brasil era o local, o destino, eles avaliaram qual estado era mais adequado. E aí, nesse processo, a gente foi mostrando o que o Espírito Santo tem, e que era relevante para o negócio deles. Além, agora partindo para uma outra análise, além dessas grandes indústrias e portos, né, Uhum, que já está previsto que sejam uhum, consolidados aqui, também temos os gigantes do varejo, né, a uhum. Unilever, a Raia Drogasil, para citar Sim, algumas, né, que são são várias, muitas. exato. Expandindo aqui no Espírito Uhum. Santo, o que que o estado oferece de tão atrativo específico para esse setor? Esse é um setor muito importante e que está crescendo muito também Uhum, por alguns fatores, de novo, que o Espírito Santo tem. Então, começando pela localização geográfica, o estado ele está no coração do mercado consumidor do uhum, Brasil. Nós temos muitos portos, então, existem empresas que importam pelo Espírito Santo e distribuem para o Brasil. Temos essa malha rodoviária que uhum. conecta não só com o Sudeste, mas com o Nordeste, com o Sul, e impostos também que são muito competitivos comparado com outros estados. Então, é uma composição de fatores que tornam o estado super competitivo para esse perfil de operação. Uhum. É.
A gente acabou de falar de Aracruz, que fica Uhum. localizada no norte do estado, Isso. né, e tem previsto pela série de investimentos, mas também já foi anunciado o Parque Log Sul, Uhum. que é na região sul do estado. Isso. Como é que a Nova trabalha, atua, né, com relação a essa Uhum. descentralização? Sim. Quando a gente conversa com o investidor ou a empresa que está avaliando, o primeiro passo é entender o que é relevante para ele. E aí, a partir do entendimento do negócio dele, a gente apresenta quais regiões do estado fazem mais sentido. Então, a GWM precisava estar perto do porto, perto da Uhum. rodovia, enfim, tinha ali um benefício fiscal, né? Nem todo empreendimento tem esse perfil, então a gente, alinha com a vocação de cada região. No sul tem a parte de pedras, né, no norte tem uma parte também mais de agro, então depende muito do perfil do investidor e a vocação de cada localidade. Bom, e para encerrar, quais são as novidades aí até o final do ano, né? Tem alguma Uhum. missão internacional? Já tem algum investimento e meta para o Espírito Santo? Missão internacional não tem prevista ainda para esse ano, o segundo semestre é um período mais de consolidação, Uhum. então a gente tem que pegar o que já está aqui no nosso funil de oportunidades e evoluir com essas frentes. Então, quando a gente fala que tem várias etapas, ali da etapa final, que é de negociação, Uhum. antes da Fatura? assinatura, já Aham. tem aí mais ou menos uns 5 bilhões que já estão nas etapas mais avançadas, né, Você então pode adiantar as áreas? não posso adiantar, mas é isso, elas conversam com os setores que já são fortes no estado, né, que Uhum. é exatamente onde nós somos mais competitivos. Além desse volume de investimentos, que já estão nas fases mais avançadas, nós assinamos também parceria, além da Findes, Uhum. assinamos com a Lide e também com A uma. LIDE, que é a Associação de Empresários, né? Isso, do Espírito Santo, assinamos um acordo com eles e também com uma instituição que chama CECPS, que eles são, o ponto de contato das empresas da China que querem investir em países da língua portuguesa e espanhol. Então tem Uhum. um escritório em São Paulo e grandes empresas da China, grandes e médias também, que querem entrar no mercado brasileiro, e o Brasil está num momento muito especial, Sim. né, está crescendo muito investimento e exportação para a China. Essa empresa é quem faz a porta de entrada. Então, essa parceria com eles também vai ser importante para apresentar o O Espírito Espírito Santo Santo. para Uhum. essas oportunidades. Então, tem muita coisa aí para acontecer. Patrícia, eu queria agradecer, imensamente você ter aceitado o convite. Muito Imagina, foi um obrigada. prazer, eu que agradeço. Bom, para você que nos acompanha, quer saber mais informações sobre esse conteúdo e outros conteúdos, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.